O título da palavra de hoje é Deus prepara a salvação. Nós encontramos um texto na Bíblia que é considerado o texto áureo da Bíblia, que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o texto que nós consideramos o texto áureo da Bíblia. Salvação é para toda a humanidade. Ninguém poderá chegar diante do juízo de Deus e dizer: para mim não houve lugar, porque Jesus veio nesse propósito e ele fez convites repetidos, como os Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E outra ocasião, Jesus disse em João capítulo 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, primeiro, tem a vida eterna, segundo, não entrará em condenação, terceiro, passou da morte para a vida. Então, esses convites de Jesus estão permanentes. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. E esse cuidado de Deus, desde que o homem caiu em pecado, ele permanece ainda hoje. Nós encontramos em 2 capítulos de Gênesis, capítulo 4 e capítulo 5, quando já houve o primeiro crime, o fratricídio. E a Bíblia então mostra que o mal começou a entrar no mundo de uma forma tão grande que Deus achou que não dava para continuar mais com aqueles homens daqueles dias antediluvianos, e preparou a arca para quem quisesse escapar. Felizmente, como é do nosso conhecimento, apenas poucas pessoas da família de Noé, 8 pessoas ao todo, é que entraram na arca e escaparam dessa situação que foi o dilúvio. E hoje, meu prezado ouvinte, o entrelaçamento da espécie humana, após o dilúvio, a humanidade teve um novo começo com a família de Noé, mas o acontecimento de Babel, logo a seguir, demonstra mais uma vez a tendência para a apostasia, para o afastamento de Deus, como está no livro de Gênesis, capítulo 11. E a humanidade rumou direitinho para a escuridão da apostasia e da idolatria. Nesse estado de coisas, Deus deu o primeiro e grande passo para redimir a humanidade. Está no livro de Gênesis 12. Ele escolheu um homem chamado Abraão, separou-o dos seus parentes idólatras, e aí convocou outros parentes para se unirem a ele, de modo que pudessem engendrar, preparar um meio de salvação para a humanidade que estava se iniciando. Josué, mais tarde, no capítulo 24 do seu livro, versículos 14 e 15, quando se dirigia para uma terra que Deus havia prometido, terra de Canaã, ele teve problemas no caminho, mas ele foi vitorioso. O conhecimento da verdade iria ser preservado por meio de uma família e, por fim, de uma nação.
E as 3 promessas feitas por Deus a Abraão mostram a importância que esse homem teve na história do povo de Israel. Gênesis 12, 1 a 9. De ti farei uma grande nação, promessa que se cumpriu no Egito. Gênesis 46, versículo 8. Mas uma nação precisa de uma terra, e Abraão teve uma promessa de receber Canaã para seus descendentes, uma promessa que se cumpriu com a conquista liderada de Josué, de acordo com o livro de Josué, capítulo 21, versículos 43, 45. A escolha de Abraão, porém, não tinha por objetivo exclusivo o benefício de Israel, mas abençoar toda a humanidade, como diz a própria Bíblia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. No fim do Antigo Testamento, entretanto, essa promessa ainda permanece sem cumprimento. A providência de Deus usou José para preservar a descendência de Abraão no Egito. Os filhos de Jacó passaram a ser chefes das tribos de uma grande nação dentro do Egito. E após a morte de José, porém, Israel foi oprimido no Egito, sendo liberto sob a liderança de Moisés, que os levou ao Sinai, onde foi entregue a lei, de acordo com Êxodo 19, 24. Mas a lei não era a resposta ao problema do pecado, pois, como salienta o apóstolo Paulo, o homem violou a lei e assim ficou debaixo da condenação da lei. Em vez de ser justificado por ela, ele passou a se tornar devedor pela situação que tomou. E no livro de Romanos 3, versículo 9 a 20, Deus oferece a justificação, ou seja, a quitação do erro cometido com oferecimento para uma vida nova que agrade a Deus. Então, meu prezado ouvinte, nós temos no Antigo Testamento essa colocação que vem vindo a partir do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até que chegamos então ao Novo Testamento, quando o plano de Deus se consuma na chegada do Senhor Jesus Cristo, que veio com um propósito: buscar e salvar o que se havia perdido. E queremos dizer que o maior problema de Israel, frisou Isaías, não era a Síria nem a Babilônia, mas a escravidão ao pecado. O profeta, pelos pecados do povo, que iam se avolumando. E aí estava um problema que se repetia com frequência. No fim do Antigo Testamento, essa promessa também se mantém sem cumprimento. E no fim do Antigo Testamento, o prezado ouvinte é deixado a clamar: e agora? E agora o que vem depois? Pois certamente os vazios são deixados para ser preenchidos. A palavra final ainda não foi proferida. E as palavras primeiras do Novo Testamento, as quais identificam Jesus como filho de Davi, filho de Abraão, de acordo com Mateus capítulo 1, versículo 1, proclamam a era iminente que se daria o cumprimento. E, na verdade, é o que ocorre. Jesus é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações iam ser abençoadas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 25 a 26. Ele é
o filho de Davi, reinando sobre o trono de Davi, conforme nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, 31 a 33. E é o prometido Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Quando João chegou perto de Jesus, João apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu prezado ouvinte, talvez o pecado tenha machucado muito a sua vida. Você vive debaixo de um jugo pesado, não tem condições de se libertar. Se lembre hoje do convite de Jesus: vinde a mim todos, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E está escrito na Bíblia, não se ofenda, mas está escrito na Bíblia: quem serve ao pecado é escravo do pecado. Quer sair do buraco e não encontra forças, não encontra ajuda, vive uma forma derrotada por longos anos, não sabe o que fazer. Mas você tem a Bíblia Sagrada que está sendo lida e oferecendo para você a oportunidade para você sair desse embaraço e aceitar Jesus como Salvador e Senhor, e assim usufruir das bênçãos prometidas na Bíblia Sagrada, não para algumas pessoas, mas para todas as pessoas que eventualmente queiram chegar a Jesus Cristo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25, nós lemos aqui: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E na conclusão do texto, então diz o texto: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, possamos viver justamente dentro da vontade de Deus para nós. Que você diz, meu prezado ouvinte? A porta está aberta. Jesus ainda está dizendo: vinde a mim, todos. E é preciso que nós chegamos a Ele para a libertação e para termos uma morada no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não são só 144 mil. Quem ensina isso está fora da Bíblia. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. E ele continua: vou preparar-vos lugar. Depois eu volto e vos levo para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. João capítulo 14, versículo 1 a 6. São palavras de Jesus que estão de pé, convidando você e outros dos nossos ouvintes, todos nós, para chegarmos a essa posição que é o desejo de Deus para nós.